Boa noite, pessoal. Já cheguei por aqui, estou aguardando você entrar, beleza? Estamos começando mais uma semana e com ela a gente começa mais uma semana também com eu, você e a Bíblia. Estamos vendo agora o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos fechar o capítulo 1 de Marcos, ok? Então estou aguardando a sua chegada por aqui. Como é a nossa primeira live da semana, a gente vai ter aquele momento de oração. Não que a gente não ore outros dias, né? Oramos também, mas sempre gostamos de começar a semana orando, né? Juntos aí. Então vamos ver, o pessoal tá chegando na área aqui. Fala, Paulo. Ô Paulo, você já estava aguardando dessa vez aí, hein? Olá, Sara, muito bom ter você aqui. Silvia, bem-vinda. Janaíne e João, bem-vindos. Cecília, não é Cecília, é Célia. Oi, Célia. Turma de João Pessoa chegando por aqui. Arnaldo, fala aí, Arnaldo. Boa tarde. Olá, Ana Kelly, beijo para você e para as meninas. Fala, Serginho. Apareceu, né, brother? Semana tá mais tranquila? Show ter você aqui. Muito bem, tá fixado aí, ó. Hoje nós vamos olhar para Marcos capítulo 1, versos 40 a 45. Nós vamos fechar o capítulo 1 de Marcos, ok? Embora sejam poucos versículos, a gente vai ter aí bastante assunto para falar, ok? Vai ser muito bacana. Olá, Maristela, bem-vinda. Vamos lá, aguardando o pessoal chegar. Entrei um pouquinho antes, né? Como eu tento fazer, para ir aguardando, dando uma saudação aí para a turma. Olá, Anderson. É isso mesmo, é Anderson. Anderson da Silva. Legal. Fala, Ana, tudo bem? Como você está? Deus abençoe, ok? Tá um ruído aqui atrás de mim. Se você estiver ouvindo uma reverberação aí, não tem nada a ver aqui, ok? É lá fora. Sei lá o que está acontecendo. Parece que é uma caixa de som amplificada, fazendo um barulhão danado. Se você entrou, não sai, ok? Aguarde aí um pouquinho, já a gente está começando. A gente sempre espera um pouquinho o pessoal ir chegando. Como a gente começa às 6, geralmente 6 horas o pessoal está chegando em casa, ou então está parando a atividade, né? Que está desenvolvendo em casa para acompanhar aqui com a gente. Então, aguenta firme aí. Olá, Cristina, bem-vinda. Mais uma semana, Cristina, nós estamos começando. Olá, Sônia Chiurco, Zé, tudo bem com vocês? Muito bom. Que bom que você chegou, Cristina. Estamos aí, já a gente vai orar. Hoje eu tô e vamos começar junto. Ei, Sônia, o Zé tá aí com você, manda beijo para ele, ok? Fala que eu mandei um beijão para ele. Chegando por aqui. E aí, quantos de vocês participaram do nosso encontro ontem do Igreja em Casa? Foi bom, né? Homenagem lá para os pais. Foi bem legal, né? Obrigado, Sônia. Fala para o Zé que eu agradeci. Olá, Sônia
casais. Nós temos várias Sônias aqui. Muito bom. Isso aí, vamos guardar mais um pouquinho. Já está chegando mais alguns. Só mais 2 minutinhos, ok? Aí a gente... começa. O que o Paulo escreveu aí? Estava no meu sogro e acompanhamos o culto pela manhã. Ah, que legal, Paulo. Joia. Desafio fazer uma exposição de Apocalipse com um tempo tão curto, né? Domingo que vem nós vamos ver capítulos 4 e 5 de Apocalipse. O que está acontecendo no céu enquanto nós estamos nessa confusão aqui na terra. Olá, Andresa, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Márcia. Legal se você está aí com a gente também. Olá, Nelson, Marquinhos. Eu estou aqui com o pessoal assistindo ao vivo e conectado também. Legal, né, Sônia? Eu também. Eu não tinha visto a homenagem antes ainda. Eu deixei para ver, foi surpresa aqui para mim também. Foi muito legal. Garotada matou a pau. Sem falar da fofa da minha netinha, né? Fechando o vídeo. Ok, vamos lá. Eu vou orar. Enquanto isso, vão chegando outras pessoas aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo final de semana que o Senhor nos concedeu, por essa nova semana que estamos iniciando. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus cheio de compaixão, de misericórdia, de graça infinita, Senhor, para lidar conosco. A sua graça, Senhor, também opera na transformação, Senhor Deus, da nossa vida. Teu Filho nos alcançou, nos libertou, nos resgatou, e nós queremos viver, ó Deus, dentro da nova dimensão do Teu reino, para o qual nós somos transportados, ó Senhor amado, pelo poder daquilo que Jesus fez na cruz em nosso favor. Mas nós temos plena consciência de que nem mesmo isso nós podemos fazer a partir das nossas próprias forças. Foi Jesus quem disse que nós deveríamos permanecer nele, porque sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Então nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, Senhor que habita em nós, venha sobre a nossa vida com a tua graça, com o teu poder, mediante a tua palavra renova a nossa mente, que nós possamos ter uma mudança de mente, de mentalidade, na maneira que nós olhamos para a realidade da vida que nos cerca, Senhor, que possamos andar tomados pelo poder da Tua ressurreição, Jesus. Nós oramos agora em favor de todos aqueles que estão enfrentando situações de enfermidade, seja pessoal, seja nas suas famílias, por causa desse vírus, por causa do Covid. Nós temos amigos, alguns aqui parentes próximos que estão lutando contra esse vírus. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, toca com teu poder de cura. Em nome de Jesus, desfaz a força desse vírus, ó Senhor, que ele morra para honra e glória do teu nome, Senhor. Que nós possamos ver, ó Senhor amado, um número cada vez maior de curas acontecendo, Senhor Deus, um número cada vez menor de pessoas sendo infectadas, ó Senhor. Nós rogamos também que o Senhor dê sabedoria aos cientistas, aos médicos, aqueles que trabalham com isso, para que possam de fato desenvolver uma vacina que seja usada, Senhor Deus, para prevenção de futuras ações desse vírus, ó Senhor, em nome de Jesus. Rogamos, ó Deus, que o Senhor quebre do coração daqueles que têm autoridade, poder, a ganância, Senhor amado, que realmente a vida seja mais importante para eles, ó Deus, e que não apenas naquilo que é conveniente para eles, mas dentro de toda a realidade, eles possam, Senhor, de fato favorecer aquilo que pode trazer, ó Senhor Deus, a cura, a libertação, a restauração, Senhor. Eu oro aqui também por outras pessoas
que possam estar enfrentando outros tipos de lutas com enfermidade, Senhor. Sabemos que essa questão do vírus não é a única realidade de enfermidade presente, muitas pessoas enfrentam outros tipos de enfermidade, mas nós entendemos que nenhuma enfermidade provém do Senhor. O Senhor criou um mundo bom e perfeito e a enfermidade não faz parte desse mundo bom e perfeito. E se nós lidamos com ela é porque nós estamos lidando com um mundo que foi afetado pela nossa rebelião contra o Senhor e que está marcado pelo caos, mas um mundo também que está sofrendo a interferência do poder restaurador, regenerador do Teu Filho Jesus. Nós pedimos em nome do Senhor que então o Senhor dê ordem aos Teus anjos para que eles possam vir com porções de cura, Senhor, para cada pessoa necessitada. Nós, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo tipo de enfermidade. Nós oramos agora aqui também em favor daquelas pessoas que estão emocionalmente aflitas, que estão sendo tomadas por ansiedade, sendo tomadas pelo medo. Em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu poder desfaça, Senhor, essas realidades, traga estabilidade emocional ao coração, Senhor Deus, das pessoas, a vida das pessoas, ó Deus, que o Senhor nos torne, ó Deus, agentes da Tua salvação, Senhor, agentes da Tua paz, agentes da Tua redenção para a vida de muitos daqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos, ó Senhor, reconhecer aqui, ó Deus, que Tu és um Deus bom e que aquilo que o Senhor está fazendo através da obra do Teu Filho é trazer uma realidade de redenção para todo o nosso universo, não apenas a salvação para a nossa alma, para o nosso espírito, mas a redenção de todo o nosso universo que começa a partir da nossa própria vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ter um coração que seja sempre vencido pelo poder do Teu Espírito, seja sempre submisso à revelação da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, ok. Então deixa eu ver quem apareceu por aqui enquanto eu estava orando. Vivi, deve ser Viviane, né? Imagino, ou será que é Vivian? Fala um pouquinho aí. Olá, fala Gustavo. Beleza, cara? Bom ter você aqui com a gente. Fala aí, Marcos Miraca, também é bom ter você por aqui, a Regina, né? O pessoal lá de João Pessoa tá por aí, muito bom. Olá, Simone, bem-vinda também. É isso aí, eu acho que enquanto eu orava foram esses aqui que entraram, né? Muito bem, então tá fixado aí o texto que nós vamos conversar hoje, que nós vamos compartilhar aqui do Evangelho de Marcos. Nós começamos na semana passada, o Eu, Você e a Bíblia com o Evangelho de Marcos. Nós estamos fechando o capítulo 1, ok, do Evangelho. Se você tiver interesse, você está aqui na live hoje e você não assistiu as anteriores, né, as duas anteriores que fizemos sobre Marcos, basta você entrar depois aqui mesmo no Instagram que você está, né, da nossa comunidade, da Instagram da comunidade Vinhedo, da CP Vinhedo, e você tem aí aquela televisãozinha que é o IGTV, você clica nela, ela vai abrir, você tem todas as lives do Eu e Você e a Bíblia lá, incluindo essas duas já de Marcos, ok? Todas as lives que a gente faz aqui, se nada sai errado, elas ficam salvas aqui, né, no IGTV mesmo, do Instagram da nossa igreja, e elas vão também depois lá pro meu canal no YouTube, ok? Eu tenho um canal, né, no YouTube chamado Plataforma do Reino. Por sinal, se você quiser seguir meu canal lá além das lives, eu tenho outros estudos, ok, que estão lá sobre vários temas, tá bom? Sobre dons espirituais, né? Tem vários assuntos legais lá, então basta você seguir e você assistir as aulas lá, além de ter, né, várias das lives que estão aqui lá também, tá bom? Muito bem, quem mais chegou por aqui? Fala, Robert, legal, cara, ter você com a gente aqui, muito bom mesmo, beleza? Então vamos lá, Marcos capítulo 1, eu quero ler os versos 40 até o 45, eu vou tratar num bloco pequeno, ok, hoje,
mas muito, muito, muito significativo do Evangelho de Marcos. Então diz assim: certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, algumas traduções trazem, se o Senhor quiser, né? Então, se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Esse texto é um texto, então, que vai fechar, ok, o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ele tem uma introdução, falando para a gente que o Evangelho, ou seja, a boa notícia é a respeito de Jesus Cristo, diz respeito a Jesus Cristo, né? O Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o Filho de Deus. E aí então a gente viu como isso é fundamentado no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho bem dinâmico, tá certo? Os estudiosos entendem que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e a circular, então ele é bem dinâmico. O interesse de Marcos é mostrar Jesus em ação. Então, mesmo quando tem a parte de ensinos de Jesus, isso são menores, conteúdos menores, e a gente sempre vê de alguma maneira Jesus realizando alguma coisa. Depois dessa primeira sessão de introdução então do Evangelho de Marcos, a gente vai ver que João é preso e Jesus vai para Galileia pregando o Evangelho do Reino, né? Pregando o Evangelho de Deus, diz as escrituras aqui. E a pregação é que o tempo que os profetas anunciavam tinha se cumprido e que o reino de Deus tinha sido aproximado deles. O reino de Deus estava perto deles, aproximado no sentido espacial, né? No sentido físico. Então, eles podiam tocar o reino, né? E isso Jesus diz assim, porque Jesus, ele é o Senhor do reino e ele está carregando o reino de Deus com ele. Então, Jesus, através do ministério dele, ele vai começar a manifestar o que significa arrependimento e fé, o que significa arrepender e crer no Evangelho, e ele vai começar a mostrar, ok, pra gente o que significa o reino de Deus estar aqui, o que significa o reino de Deus estar próximo, ter sido aproximado de nós. E aí nós vemos que isso passa por mudança, né, na agenda da nossa vida, das nossas prioridades. Isso passa pela derrota do reino de Satanás, a destruição do poder dos demônios, a destruição de enfermidades, ok, e tudo mais. E a gente terminou então a sessão na semana passada falando que Jesus, ele socorre as pessoas que vêm até ele, mas Jesus é dirigido pela missão, ok? O que orienta Jesus é aquilo que o Pai diz que Jesus deveria realizar, que Jesus deveria fazer. Então, o texto de Marcos anterior a esse diz que Jesus está em Cafarnaum, na casa de Pedro, e muitas pessoas, por causa que ele expulsou um demônio na sinagoga de Cafarnaum, e ele curou a sogra de Pedro de uma enfermidade. Então, muitas pessoas trazem a Jesus, pessoas das suas famílias que estavam possessas de demônios e que estavam também com enfermidades. O Marcos, ele diz que a cidade toda se aglomera diante da casa de Pedro, e Jesus cura muitas pessoas, Jesus expulsa muitos demônios. Quando o texto diz isso, que Jesus cura muitas pessoas, Jesus expulsa muitos demônios, mostra pra gente que nesse caso ele ainda não tinha curado todas as pessoas que haviam sido levadas a ele, talvez não tivesse libertado todas as pessoas que estavam possessas, mas o fato é que depois desse dia todo de trabalho, Jesus, ele vai descansar, e aí no dia seguinte ele acorda de madrugada, ele vai orar,
e quando Pedro e os discípulos o encontram e diz: Senhor, todos estão buscando o Senhor, a decisão de Jesus não foi a de permanecer ali onde ele estava para atender aquelas pessoas que ainda não tinham sido atendidas por ele. Ele entende que o Pai estava mandando ele ir para outros lugares, outras regiões, para também proclamar o evangelho do reino e manifestar a presença do reino. E o texto diz então no verso 39 que ele percorre toda a Galileia pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. E aí a gente tem esse texto que nós acabamos de ler, que é um encontro que Jesus tem com um homem no meio, né, dessa situação toda, dele viajando de um lugar para outro, de um homem leproso. Tudo indica que até esse momento Jesus curou pessoas e etc., mas ele não deve ter ainda lidado com nenhuma pessoa com lepra. Dentro do texto de Marcos, pelo menos, parece que essa é a primeira situação, né, de Jesus com um leproso. Então Marcos ele faz essa ênfase, né? Ele apresenta essa ênfase. Então Jesus cura muitas pessoas. Lá no versículo 22, o capítulo 32, o capítulo 1, diz assim: ao final da tarde, após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal, todos que estavam passando mal, e os demônios e os dominados por demônios. Então todos que estavam passando mal e os dominados por demônios. Então muito provavelmente essas primeiras curas de Jesus, elas foram curas que estavam relacionadas a coisas parecidas com aquela que a sogra de Pedro tinha sido curada. Ela estava com febre e Jesus a curou. Então essa menção de Marcos dessa maneira dá a entender que eram enfermidades mais corriqueiras, vamos colocar assim. Mas agora Jesus ele se depara com um leproso. E a gente precisa entender, para entender esse texto, o que está acontecendo aqui nesse texto, nós precisamos entender que na cultura de Jesus, uma pessoa leprosa, ela não era apenas uma pessoa que tinha uma enfermidade física, Uma pessoa leprosa, ela era uma pessoa que carregava, na verdade, um estigma social. Porque o Antigo Testamento dizia que uma pessoa leprosa, ela deveria ser afastada, né, do grupo das pessoas, porque a lepra era contagiosa e naquele período, naquele tempo, eles não tinham como cuidar disso ou tratar disso. Então, quando uma pessoa ficava leprosa, ela era praticamente colocada para fora do convívio da família dela, para fora do convívio da sociedade, para fora do convívio religioso, Então ele era afastado. As pessoas passavam a olhar para um leproso como uma pessoa amaldiçoada por Deus, O texto em nenhum lugar diz pra gente que lepra era uma maldição de Deus, mas essa começou a ser a interpretação das pessoas para o caso de uma pessoa leprosa e outras situações que haviam também entre os judeus, tá certo? Que mais para frente nós vamos mostrar, deixa o próprio Evangelho de Marcos mostrar isso, mas essa situação de um homem leproso era assim. Então, uma pessoa leprosa, ela tinha uma doença, nós podemos dizer de certa forma assim, uma pessoa leprosa, ela tinha uma doença física, mas ela também tinha uma doença social, e ela tinha uma doença religiosa. Então a perspectiva da lepra, ela afetava a pessoa fisicamente, ela afetava a pessoa emocionalmente, ela afetava a pessoa socialmente, ela afetava a pessoa no âmbito até mesmo religioso, porque ele era considerado como uma pessoa maldita, imunda, né, pelos líderes religiosos. E essa pessoa, ela tinha que viver separada então dos outros. E aí o texto nos diz aqui que Jesus ele está andando. Certamente essa narrativa de Marcos aqui é um exemplo que ele está dando, ou uma situação que ele está ressaltando dentro daquilo que ele falou no verso 39. No verso 39 diz que aconteceu que ele percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então, nesse percorrer toda a Galileia, onde ele ia fazendo isso, aconteceu esse encontro que agora Marcos está destacando aqui pra gente. Então, Jesus se encontra com esse homem e Jesus vai curar esse homem,
ok? Eu quero mostrar algumas coisas para a gente aqui que são muito importantes no que diz respeito à realidade do reino de Deus que Jesus está manifestando para nós. Primeiro eu quero mostrar para a gente que esse leproso, ele faz algo que era contra a convenção social, ok? O texto nos diz que certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos. Então, o que era contra aqui a convenção? O que era contra a convenção foi o leproso se aproximar de Jesus. Os leprosos, eles geralmente andavam com sinos amarrados no corpo deles, para quando eles andassem, aquele sino fizesse barulho e as pessoas soubessem que tinha um leproso por perto. Okay? Então veja o estigma social disso, né? E os leprosos eram obrigados, quando eles viam alguma pessoa vindo na sua direção, anunciarem que eles eram leprosos. Então, quando eles viam uma pessoa vindo na direção deles, eles tinham que gritar: imundo, 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 que era a forma que os leprosos eram taxados, para que a pessoa que vinha na direção deles se desviasse deles, não passasse perto deles, pegasse outro caminho. Então eu estou descrevendo isso porque é muito importante a gente entender aqui a dimensão não apenas dessa enfermidade, né, no corpo desse homem, essa enfermidade física, mas é muito importante a gente entender a dimensão global disso na vida de um homem, na vida de um leproso. E esse leproso, quando ele vê Jesus vindo na direção dele com os seus discípulos, ao invés dele dizer leproso, leproso, o texto diz que ele corre na direção de Jesus. O texto diz que ele se aproxima de Jesus. Eu fico imaginando os seguidores de Jesus que estavam com ele, né? Os discípulos de Jesus que estavam andando com ele e outras pessoas que talvez andassem com ele ali por curiosidade, quando viram aquele homem correndo para Jesus, eles sabiam que ele era um leproso por causa disso que eu falei, mesmo que ele não tivesse gritado imundo, imundo, ele tinha que andar com esses sinetes colocados nas roupas dele, e quando ele corria, esses sinos faziam barulhos para as pessoas saberem que ele era um leproso. Então, quando ele veio na direção de Jesus, certamente aquelas pessoas, ao o verem, viram que aquele homem era um leproso, e eles devem ter ficado muito assustados, eles devem ter ficado muito aterrorizados, muito escandalizados, e aquele leproso então vem até Jesus e ele se coloca de joelhos, né, diante de Jesus, e ele faz uma súplica para Jesus. E aí, nessa súplica que ele faz para Jesus, ele diz: se for da tua vontade, ou como algumas outras traduções dizem, se tu quiseres, podes purificar. Eu quero que você pare e preste atenção nessa colocação desse leproso. O que Jesus vinha fazendo certamente havia já se espalhado, né? Pessoas já deviam estar falando a respeito daquilo que Jesus vinha fazendo, de curas que ele vinha fazendo e tudo mais. Então, esse leproso vai até Jesus porque ele tem uma convicção, ele tem uma certeza. A certeza que ele tem é que Jesus tem poder para curá-lo. Jesus tem poder para purificá-lo. Embora, como eu falei, esse deve ter sido o primeiro contato de Jesus com um leproso e o primeiro momento que ele curou um leproso, aquele leproso tinha convicção por causa das curas que ele ouviu que Jesus tinha feito. Jesus curou uma mulher que estava com febre, Jesus curou pessoas que estavam com febre, vomitando, qualquer coisa assim. Ele ouviu sobre Jesus curar pessoas e ele tinha essa convicção de que Jesus tinha poder para curá-lo. Então ele vai até Jesus porque ele tem essa certeza, ele tem essa convicção. Ele pode me curar, ele tem poder para fazer isso em meu favor. Essa é a realidade do reino que Jesus está manifestando. O reino de Deus chegou, e se o reino de Deus chegou, as realidades que são contrárias ao reino de Deus, elas precisam cair. E Jesus está mostrando isso. E a enfermidade é uma realidade contrária ao reino de Deus. E Jesus traz ali a manifestação plena do reino na vida dele. Então as enfermidades são curadas, elas caem na presença de Jesus. Mas esse homem que vai até Jesus com essa convicção de que se Jesus quisesse ele poderia purificá-lo, tem uma dúvida também. Veja, o homem tem uma convicção, ele tem uma certeza, a certeza é: Jesus tem poder para me curar, mas ele tem uma dúvida. Qual é a dúvida que ele tem? A dúvida é: se Jesus
quer curá-lo? Essa é a dúvida. Uma coisa é você saber que alguém tem poder para fazer algo por você. Outra coisa é você saber se essa pessoa que tem poder para fazer algo por você, ela quer fazer algo por você. Faz sentido? Esse homem, ele tinha a convicção de que Jesus tinha poder para curá-lo, mas ele não sabia, ele tinha dúvida, ele não tinha convicção se Jesus ia querer curá-lo. Ok? Se seria da vontade de Jesus curá-lo. Então ele chega até Jesus e diz: se for da tua vontade, se o Senhor desejar, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Deixe-me colocar isso de uma outra maneira. Nós podemos dizer assim: esse homem, ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. O que ele não sabia é se Jesus tinha bondade suficiente para querer curá-lo. Entende? Jesus tem poder para me curar, mas será que ele é bom o suficiente para querer me curar? Será que ele vai ter compaixão de mim para querer me curar? Esse é o raciocínio desse leproso. E isso é muito importante porque o texto mostra para a gente, na resposta de Jesus, que sim, Jesus tem compaixão. Veja, o texto diz no verso 41, movido de grande compaixão. Movido de grande compaixão. Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Eu quero que você se detenha nisso. Algumas traduções bíblicas dizem assim: cheio de compaixão. Só faz isso, cheio de compaixão. O texto aqui diz: Jesus, movido de grande compaixão, disse: quero, fica limpo. Então, isso é fantástico, isso é muito importante, porque o texto, quando nos revela isso, está mostrando para a gente que Jesus, ele não cura as pessoas apenas para mostrar que ele é Deus, ok? Tem muitas pessoas que interpretam as curas de Jesus nos evangelhos dizendo assim: Jesus curou as pessoas para provar que ele era Deus. Mas veja, esse texto não diz que Jesus faz isso por causa dele. Esse texto, Jesus não tem o interesse de provar nada para os outros. Esse texto nos mostra que as curas que Jesus fazia eram curas provindas da sua compaixão. E isso é importante por quê? Porque Jesus, ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Jesus é a verdade sobre a humanidade, como a humanidade deve ser ou deveria ser, mas Jesus também é a verdade sobre quem Deus é. Então, quando o texto diz aqui que Jesus, movido de grande compaixão, cheio de compaixão, disse: quero, o que o texto está mostrando para a gente é que Jesus nos revela que Deus é cheio de compaixão. Deus é cheio de compaixão. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus cheio de compaixão, um Deus compassivo. Jesus, ele não é um outro Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Jesus revela para a gente o Deus do Antigo Testamento, e às vezes nós temos uma dificuldade com Deus, com a figura de Deus no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós temos vários textos que mostram às vezes Deus corrigindo a nação de Israel, ou então textos onde Deus dá comandos para Israel lutar e destruir uma nação ou alguma coisa do tipo. E aí a gente olha esses textos como se esses textos fossem a regra para definir para a gente o caráter de Deus. Mas veja, quando você ler o Antigo Testamento, leia com atenção e você vai ver que mesmo esses textos onde Deus manifesta o juízo rigoroso dele contra uma nação e tudo mais, ou mesmo contra Israel, eles vêm seguidos sempre de Deus dizendo para aquela nação que o desejo dele era pelo arrependimento deles, era ele poder estender a compaixão para com eles, era eles se arrependerem para que ele pudesse restaurá-los e tudo mais. E a dureza do coração das nações é que fazem com que Deus se mova em juízo no Antigo Testamento contra as nações. Então, no Novo Testamento, Jesus está revelando para a gente o verdadeiro caráter do Pai. Se você
tem uma ideia de Deus que é diferente daquilo que Jesus nos mostra, que Jesus nos revela, eu quero dizer para você que a sua ideia sobre Deus está errada, ok? Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é a plena revelação do Pai, ok? Ele revela para a gente plenamente, ele tem a imagem total de quem o Pai é. Então, quando Jesus diz a esse leproso, fica limpo, ele faz isso movido de grande compaixão. Ou seja, Jesus está dizendo, sim, eu tenho todo o poder, e sim, eu sou bom, eu sou um Deus bom, eu sou um Deus que se compadece das pessoas, da dor das pessoas, da necessidade das pessoas. Quando nós lemos os evangelhos, a gente não encontra nenhum texto dos evangelhos onde uma pessoa enferma chegou até Jesus e não tenha sido socorrida por ele, não tenha sido curada por ele. E eu quero mais uma vez lembrar você que quando Jesus faz isso, ele está mostrando para a gente o caráter do Pai e ele está revelando para a gente a realidade do reino. Então, Jesus, ele tem todo o poder, mas ele também tem toda a bondade. Jesus cheio de compaixão. O que move Jesus a curar as pessoas não é então meramente ele querer se mostrar como Deus. O que move Jesus a curar as pessoas é a compaixão que ele tem delas. É a compaixão que Deus tem delas. E eu e você, se nos tornamos seguidores de Jesus, nós temos a vida dele habitando em nós, e o que move o poder de cura de Jesus fluir de nós é o mesmo tipo de compaixão. Quando nós olhamos para uma pessoa e nós somos tomados realmente pela compaixão de Jesus por ela, nós sabemos que nós temos o poder dele em nós. E se nós somos tomados pela compaixão que Jesus tem pela pessoa, esse poder flui de nós. Então, eu não posso provar isso, mas eu tenho grande convicção que muitas vezes quando nós não vemos uma cura acontecer através da vida da gente para uma pessoa, é porque talvez falte compaixão da parte da gente para com ela. A gente não está tão interessado na dor dela, a gente não está tão interessada no seu sofrimento, na sua necessidade. Às vezes nós queremos curar porque isso enaltece a gente, isso faz com que as pessoas nos admirem. E veja, as curas que Jesus fazia nunca era para que as pessoas admirassem Jesus. As curas que Jesus fazia era porque ele era movido pela compaixão de Deus para com elas. Esse texto mostra isso para a gente porque Jesus, depois que cura esse homem, diz para ele que não era para ele contar para ninguém aquilo que Jesus havia feito com ele. Veja, quando uma pessoa quer ibope, quando uma pessoa quer reconhecimento por aquilo que ela faz ou por aquilo que ela fez, ela não pede para os outros ficarem calados, ela pede para as pessoas contarem. Então, Jesus faz o contrário aqui. Jesus ele não está interessado numa publicidade sobre aquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque o que movia Jesus a curar as pessoas era a sua compaixão, era a sua bondade. Entende isso? Outra coisa que eu quero destacar aqui para a gente é a maneira que Jesus cura. Jesus ele tem toda a autoridade e todo o poder, e quando a gente lê os evangelhos, você vai ver isso aqui no evangelho de Marcos, você vai ver que muitas vezes Jesus cura alguém apenas falando algo. Ele diz, por exemplo, para uma pessoa que é para ela voltar a ver, e a pessoa volta a ver. Ele diz para uma pessoa que é para ele levantar e andar, e a pessoa levanta e anda. Isso significa que Jesus poderia olhar para aquele homem, e ele poderia ser tomado de compaixão, e ele poderia ter dito para ele, sim, eu quero, fique limpo. E ele seria limpo da lepra. Mas eu quero que você preste atenção em como Jesus cura o homem. O texto diz que, movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou, eu quero, seja purificado. E no mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele ficou purificado. Eu acho isso demais. Eu dou risada porque toda vez que eu leio esse texto eu fico pensando nos discípulos, né? Quanto tempo os discípulos ficaram sem pegar nas mãos de Jesus depois que Jesus tocou nele? Porque os textos dizem que quando a pessoa tocava no leproso, a pessoa ficava imunda, né? E Jesus toca no leproso. Então eu fico pensando, eles imaginando, puxa, Jesus vai ficar impuro, e aí passa o tempo, Jesus não fica impuro. Não deve ter sido assim, porque quando Jesus tocou nele, ele ficou puro, ou seja,
Jesus carrega a realidade de Deus nele, Jesus carrega a realidade do reino de Deus nele, a realidade de Deus e do reino dele flui através da vida de Jesus, e quando Jesus toca numa pessoa imunda, ele não é contaminado pela imundície, a santidade dele, a pureza dele é que limpa a pessoa. Agora, ainda assim, fica o fato, por que Jesus tocou? Por que Jesus só não falou? Por que ele tocou? Por causa daquilo que eu expliquei no começo. Se você entender que a lepra era uma enfermidade que, na verdade, causava outros tipos de consequências na vida da pessoa, você vai ver que Jesus escolher tocar nesse homem para curá-lo foi um ato de cura além da lepra para o homem. Pare para pensar, esse homem se tornou leproso. Quanto tempo fazia que ninguém tocava nele? Nós temos estudos que mostram pra gente que uma criança, se ela nascer e ela for bem alimentada e tudo mais, mas ela não for tocada, ela não for abraçada, ela não sentir o toque das pessoas, do pai, da mãe, essa criança, ela não se desenvolve. Há estudos que mostram que a criança morre, ela é alimentada e tudo mais, mas a criança morre. Por quê? Porque o toque comunica emoção, comunica as nossas emoções, o nosso carinho, o nosso cuidado. Então eu imagino que quando Jesus tocou naquele homem, a palavra de Jesus purificou o homem. Ele disse, quero, fique limpo. E quando ele disse isso, o homem ficou limpo. Mas quando Jesus tocou naquele homem, o que houve nele não foi uma cura no físico, foi uma cura nas emoções dele, uma cura na alma dele. Então Jesus não apenas curou esse homem fisicamente, Jesus curou esse homem também emocionalmente. E aí depois que Jesus faz essa cura, tanto emocional quanto física, Jesus traz para ele uma cura social. Por quê? Porque Jesus o integra novamente na sociedade. Jesus não apenas diz para ele, quero, fique limpo, o homem é limpo, e ele diz, beleza, agora vai, você já está curado, vai cuidar da sua vida. Não, esse homem tinha sido expulso da sociedade de Jesus. Os judeus, quando um homem ficava impuro, ele era levado diante dos sacerdotes, os sacerdotes examinavam ele, porque você podia ter algum tipo de mancha na pele que não fosse lepra, então eles examinavam, e se eles vissem que aquilo na pele era lepra, os sacerdotes falavam na frente de toda a sinagoga, na frente do templo, onde fosse imundo, e a partir daquele momento, aquele homem era banido. Ele não podia mais ir ao templo, ele não podia mais ir à sinagoga, ele não podia mais entrar na cidade, ele não podia mais viver com a sua família, ele era banido da sociedade. Então, e se um homem fosse, o Antigo Testamento diz, veja, de novo, eu quero que você entenda isso, quando Deus dá essa lei no Antigo Testamento, ele está preservando as pessoas, porque não havia tratamento para a lepra, ok? Jesus está trazendo tratamento, Jesus está trazendo cura aqui. Naquela situação não havia, mas mesmo assim poderia acontecer um milagre da pessoa ser curada. Então, Deus no Antigo Testamento, ele também orienta Moisés dizendo que se uma pessoa com algum tipo de enfermidade na pele fosse considerada imunda, impura, e depois ela fosse curada, ela poderia voltar ao sacerdote, se apresentar, ser examinada e fazer um sacrifício como testemunho de que ela tinha sido curada, e aquele ato fazia que ela fosse ingressa novamente na sociedade. E é isso que Jesus diz para o homem fazer. Jesus, então, cura esse homem fisicamente, Jesus cura esse homem emocionalmente com o toque dele, cura fisicamente com a palavra dele, que ele fica limpo, ele cura emocionalmente com o toque dele, Jesus curou, tocou nele para curá-lo, e Jesus cura esse homem socialmente, ele integra esse homem na sociedade novamente. Então o texto diz, no verso 44, isso pra gente, atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés prescreveu, para que sirva de testemunho. Testemunho do quê? Testemunho de que ele não era mais leproso, de que ele poderia agora voltar novamente a participar da sociedade. Isso é fantástico. Por quê? Porque o anúncio que Jesus faz do reino de Deus não é um anúncio, o reino de Deus não é meramente a respeito da nossa salvação espiritual. Você consegue ver isso aqui? Você consegue perceber isso aqui? O reino de Deus, a presença do reino, a proclamação do reino, traz uma transformação, uma salvação integral para a vida da gente. O reino de Deus traz salvação para o nosso espírito, mas traz
redenção para a nossa alma, traz cura para o nosso corpo e traz reestruturação para a nossa vida social. É uma salvação integral. Então, essa ideia de que o reino de Deus tem a ver com você falar para as pessoas do evangelho, para que elas aceitem Jesus e elas, se morrerem, vão não para o inferno, vão para o céu, não é a proclamação do evangelho do reino. Isso é uma parte da proclamação do evangelho do reino. O evangelho do reino muda a história das pessoas. O evangelho do reino traz cura física, o evangelho do reino traz transformação emocional, o evangelho do reino traz mudança social para a vida das pessoas. Integra as pessoas na sociedade, coloca as pessoas de volta à vida humana. É isso que Jesus está fazendo aqui. E como eu já disse, Jesus não está interessado em publicidade, porque ele não curou para mostrar para as pessoas que ele é Deus. Ok? Essa noção, essa ideia de que Jesus cura para mostrar para os outros que ele é Deus, é uma ideia totalmente equivocada das curas de Jesus. Jesus cura porque ele é um Deus que está, ele representa Deus, ele é Deus encarnado, mas ele está ali como sendo Deus, expressando a compaixão que Deus tem por nós. Ele não quer fazer isso para que as pessoas saibam quem ele é. Ele quer fazer isso porque ele tem compaixão da gente. E isso fica claro aqui, como eu já mostrei, quando ele diz para o homem que não é para ele contar para ninguém. O testemunho do qual ele fala aqui, como eu disse, é um testemunho que serve para trazê-lo de volta para dentro da sociedade. Mas aí o que acontece? O que acontece é algo muito especial. Porque as pessoas às vezes me perguntam assim, por que o homem saiu? Olha o verso 45. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Então, às vezes as pessoas me perguntam, bom, Jesus não mandou aquele homem não falar nada? Por que ele falou? Cara, ele falou porque o reino é assim, ok? Jesus disse, não fale nada sobre mim. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus não queria que falasse nada sobre ele? Por causa do que eu expliquei, porque as curas de Jesus não eram uma ação promocional do ministério de Jesus, não era uma ação promocional de quem Jesus é, ok? Quando nós desejamos o poder de Deus, para que a gente use o poder de Deus para enaltecer a gente, para as pessoas nos admirarem, para as pessoas saberem quem nós somos, para as pessoas virem atrás de nós, nós não estamos usando o poder de Deus do jeito que Jesus disse que nós deveríamos usar o poder de Deus. O poder de Deus não é para promover você, o poder de Deus não era para promover nem mesmo Jesus, que é o Messias. Por isso que muitas vezes quando chegam para Jesus e dizem para ele, faz um sinal para a gente saber quem você é, ele se recusa a fazer. Por quê? Porque os sinais, as curas não são para isso. Então Jesus cura aquele homem e Jesus diz para ele, eu não quero que você diga para ninguém o que eu fiz por você, porque a cura que eu fiz em você não é para me promover. Mas aí tem o outro lado. O outro lado é o lado da pessoa que foi curada. E o lado da gente, o lado da pessoa que foi curada, é que nós não conseguimos ficar sem contar o que Jesus fez por nós. Ok? Jesus não quer que a gente quando ele diz não divulgue, é porque ele está mostrando, eu não fiz isso para que eu me torne popular. Ok? Mas nós experimentamos a compaixão de Jesus na nossa vida, então a gente não consegue ficar quieto, a gente não consegue ficar sem contar para os outros aquilo que nós experimentamos, aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que ele realizou por nós, e é isso que acontece na vida desse homem. O texto nos diz que ele sai contando para todo mundo, e eu quero chamar a sua atenção para algo. Ele diz assim, contudo assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas. Ele contou o que tinha acontecido a ele. O que tinha acontecido a ele? Ei, eu era leproso, agora não sou mais, gente. Vejam aqui o que Jesus fez por mim. Mas o texto diz que ele começou a anunciar também muitas outras coisas. Que muitas outras coisas eram essas? Eu tenho para mim que essas muitas outras coisas é como Jesus fez isso. Eu acho que ele dizia para as pessoas não apenas, ei, eu era leproso e Jesus me curou. As outras coisas ei, você não sabe como ele me curou. Ele me tocou. Eu era leproso ainda. Eu ainda estava com lepra no corpo e ele me tocou. Então, quando a gente é alvo da compaixão de Jesus,
Nós não conseguimos ficar quietos. Quando nós somos alvos da compaixão de Jesus, nós não conseguimos ficar sem testemunhar. Quando nós somos alvos do poder do reino, nós não conseguimos ficar de boca calada. A gente tem que anunciar, a gente tem que proclamar, a gente tem que testemunhar. E aí o que acontece? O que acontece é o que aconteceu aqui no texto. Ok? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, esse homem testemunha sobre o que Jesus fez por ele, e aí Jesus já não conseguia mais entrar nas cidades, porque ele tinha que ficar nos lugares desertos, tamanha era a quantidade de pessoas que vinham a ele, ok? Porque agora houve uma cura de algo muito, de novo, não que as outras curas não fossem importantes, mas eram curas de realidades rotineiras, uma febre, uma diarreia ou qualquer coisa do jeito, mas agora Jesus purificou um leproso. E ele já era famoso porque curava as pessoas das enfermidades gerais, já era famoso porque expulsava demônios, mas agora a história era, cara, ele curou um leproso, e sabe como ele curou um leproso? Ele tocou nele. Ele não só tem poder, ele é um Deus, é uma pessoa cheia da compaixão, cheia da bondade. Então pode ir nele que ele não vai te mandar embora sem te socorrer. Esse é Jesus. O reino de Deus chegou. Quando Jesus proclama isso, o reino de Deus chegou, ele está dizendo, o poder de Deus está aqui, mas também toda a compaixão dele, toda a bondade dele está aqui. O poder dele está à nossa disposição, mas com ele, toda a sua bondade, toda a sua compaixão também estão à nossa disposição. Eu quero, fique limpo. É isso, beleza? Deus abençoe você, começando a semana, eu espero que você esteja conosco ao longo de toda essa semana, para a gente ir estudando o Evangelho de Marcos, muita coisa joia, Deus vai revelar para a gente ainda, beleza? Deixa eu dar uma corridinha aqui, rapidinho, só para ver quem entrou depois que eu já estava falando. Se você entrou e eu já estava falando, não deixe de assistir toda a live, ok? Logo que ela for salva por aqui. Então vamos ver aqui. Robert, eu já tinha cumprimentado, né? Olá, Débora. Débora, não falei. Domingas também. Oi, Camille. Beleza, querida? Que bom, Camille. Lindo isso, querida. Excelente. Que todo mundo nessa quarentena fique muito mais próximo do Senhor, ok? Olá, Norma. Bem-vinda. Viviane, bem-vinda. Olá, Ilse. Bem-vinda com Saulo por aí. Oi, Ariane. Bem-vinda também. Tiago, legal ter você aqui com a gente. Quem mais aqui? Oi, Camila, que legal que você está aí. Ana, mais uma Ana. Ana Márcia. Fala, Ian, beleza? Renata. Olá. Beleza, eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Se porventura escapou alguém, não se sinta rejeitado, ok? Sinta-se abraçado também da mesma maneira. Beleza? Muito bem, terminamos a nossa live aqui então. Ela vai ficar logo em seguida aqui salva no nosso IGTV, aqui do Instagram do CP Vinhedo, tá bom? Você tem chance de assisti-la toda aí, caso você tenha perdido o começo. Beleza? E amanhã, 18 horas, a gente está aqui, eu estou te esperando por aqui. Tenha uma boa noite de sono e descanso. Beijo no seu coração. Fui!